Sejam todos bem-vindos. Hoje iniciamos o Highlights do Grupo de Estudos de Radiologia Intervencionista e é um privilégio receber o coordenador do grupo, o Dr. Hall. Hall, muito obrigado. Privilégio todo meu estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Então, esse é um papo muito agradável. Uma nova fronteira aí da radiologia e é muito importante destacarmos temas de relevância, modernos e que tenham aplicação para o nosso paciente com benefícios. Gostaria que nesse nosso vídeo você falasse sobre um portfólio dos procedimentos relacionados à glândula tireoide. Perfeito. Como a radiologia intervencionista tem abrangência nesse campo? Olha, Antônio, é muito importante essa pergunta, porque se existe hoje um campo em que a intervenção tem um portfólio amplo de procedimentos, é na cabeça e pescoço, no âmbito da cabeça e pescoço, e particularmente relacionados à tireoide, né? Então, especificamente na tireoide, a gente tem os procedimentos mais convencionais, que são de cunho diagnóstico, então as punções por agulha fina, por agulha grossa, as marcações com carvão, enfim, tem um leque grande de procedimentos, mas as grandes vedetes hoje são os procedimentos de cunho terapêutico, né? Então, os mais comuns aí a ablação, né? Então a ablação por álcool, que é mais antiga e mais aplicada aí a nódulos císticos, né? Predominantemente. O laser teve um crescimento bastante grande, né? Então nós chegamos a fazer aqui no Brasil alguns estudos em caráter experimental, infelizmente não foi liberado pela Anvisa, e no último ano o que vem se destacando muito, né? Que se fala em todos os meios aí em que radiologistas que praticam intervenção atuam, é a radioablação aplicada a nódulos tireoidianos. Ou seja, há uma divisão dos procedimentos que tem uma finalidade diagnóstica, definir um diagnóstico histopatológico de um nódulo na tireoide, e um outro campo que é destinado ao tratamento desses nódulos. O tratamento dos nódulos, seja por alcoolização, laser ou com radiofrequência, ele pressupõe um diagnóstico histopatológico definido. Sem dúvida. Todos os pacientes têm que ter um diagnóstico já feito por punção com uma lesão benigna. Sim. Todos eles. Sim, isso é mandatório. Perfeito. Em relação a esses procedimentos mais modernos, eu gostaria que você descrevesse um pouco mais detalhado o que é a radiofrequência, a abração por radiofrequência, que você disse que é o procedimento mais novo e que tem autorização, ele pode ser feito no Brasil. Sim, exatamente. Então, a radiofrequência é um procedimento que no Brasil ele já vem sendo realizado aí há quase uma década, né? Então, aplicado, sobretudo, inicialmente aos HCCs, aos hepatocarcinomas, lesões hepáticas metastáticas colônicas, né? Pulmões, né? Lesões específicas, lesões pequenas, né? Rins, lesões renais. Isso, quer dizer, o gerador, a técnica a gente já tem, né? O que houve de novo de um ano para cá, que a partir de fevereiro do ano passado nós começamos a ter disponível aqui, felizmente, foi um probe, uma agulha específica, delicada, especialmente desenhada, feita para aplicação em nódulos tireoidianos. Então o que mudou foi isso, a gente passou a ter a comercialização desse produto, de uma agulha dedicada à tireoide. Isso, ou seja, os médicos radiologistas que trabalham, dedicados à intervenção, têm uma experiência acumulada de outros órgãos, sim, dominam a técnica de uma maneira geral. Especificamente para a tireoide, quando começou a ser usado isso no mundo? Onde foi? Como é que isso se desenvolveu? Então, a grande escola, né, de aplicação de radiofrequência e de terapias ablativas, de modo geral, no mundo, é a escola sul-coreana, né? Então, os asiáticos, realmente, eles são muito fortes nessa atuação, né, nesse meio. Os sul-coreanos, realmente, eles desde 2008, né, tem um grupo mais forte lá, mas outros também menores, já começaram a desenvolver, atuar junto, né, no desenvolvimento do probe, né, dos geradores, né, que fossem aplicados a isso, e com um número grande de pacientes. Né? Publicando os resultados já de pacientes, estudo em seres humanos. Exatamente. A gente já tem, a partir de 2012, por exemplo, um trabalho de maior impacto, né, da European Radiology, desse grupo do Dr. Baik, seus assistentes, né, que é um grupo grande, um grupo que tem bastante expertise nisso, já mostrando resultados bastante satisfatórios.
No mesmo ano, um trabalho muito interessante, né, publicado na Radiology, né, então foi um trabalho multicêntrico que envolveu 13 instituições, né, com 1.400 e alguns pacientes, um número muito grande de pacientes, né, analisando as indicações, né, os resultados de redução volumétrica, as complicações, né, e eles viram que os resultados de redução volumétrica foram muito bons, né, e com um índice de complicações muito, muito pequeno. Muito interessante, Raul. Você falou sobre o probe, a definição de uma agulha mais delicada que permitisse a abordagem de uma glândula superficial como a tireoide. Gostaria que você esmiuçasse um pouco mais a técnica e a infraestrutura necessária para esse procedimento. Presumo seja um procedimento com uma necessidade específica, não é um procedimento de consultório, por exemplo. Exato. Deva ser realizado por um médico radiologista que tem expertise na área de intervenção, com treinamento específico, obviamente. Mas eu gostaria que você nos dissesse um pouco mais sobre isso, de interesse geral. Que tipo de anestesia é necessária para esse procedimento? É ou não necessária a internação desse paciente? Quanto tempo dura, em média, a ablação de um nódulo na tireoide? Esse tipo de detalhe técnico e também as indicações mais gerais sobre isso. Perfeito. Então, essa é uma pergunta muito, muito interessante. Então, primeiro, quanto às indicações, né? Então, hoje são os nódulos benignos, confirmadamente benignos, né? Daí podem perguntar, bom, então todos os nódulos benignos vão ser submetidos à radioablação? Então, são os nódulos benignos considerados sintomáticos, né? Nesse quesito, sobretudo aqueles nódulos com efeito cosmético, né? Então, a gente vê muito em mulheres, né? Aquele abaulamento cervical que incomoda, né? Então a pessoa vai usar às vezes um colar, uma blusa, incomoda, tem ali um desconforto. Essa é uma das principais indicações, né? Outras são sintomas compressivos, né? Então tem pacientes que têm realmente um desconforto, dependendo do tamanho do nódulo, se é um nódulo mais anterior, se é um nódulo mais posterior, às vezes até sintomas disfágicos, a depender da posição do nódulo, né? Alguns nódulos cursam até mesmo com a compressão traqueal em algum grau, né? Então também é outro tipo de indicação. E, inclusive, nódulos quentes, nódulos benignos, só que hiperfuncionantes. Exatamente. Então, também para esse tipo de nódulos. E outra indicação é o paciente que realmente não quer fazer cirurgia. Tem paciente que foge da cirurgia igual o diabo foge da cruz. Então, aí também é uma opção. Então, quanto à indicação, eu acho que aí está bem coberto. Quanto à técnica, a radioablação que nós fazemos na tireoide, ela é substancialmente diferente daquela que nós vínhamos fazendo em fígado, em rins, em pulmões, né? Por quê? Basicamente, nesses órgãos, o trabalho principal seria localizar, colocar a agulha na topografia do nódulo. Muitas vezes isso é o que leva mais tempo, planejamento, enfim, né? E uma vez posicionada a agulha, ligamos o gerador em um tempo variado, uma potência variada, e fica lá a agulha, né, queimando, digamos assim, esse nódulo. Na tireoide, não. Na tireoide nós temos um órgão muito delicado, ao lado de estruturas ultradelicadas, né? E com uma agulha e superficial. E com uma ponta, a ponta ativa dessa agulha, que é a agulha que nós temos dedicada a isso, ela é muito diminuta. Então, aí está a principal diferença. Nós fazemos uma técnica chamada moving shot, né? Então, que foi a grande sacada da técnica. Então, nós fazemos pequenas áreas de ablação dentro da área nodular que vai ser tratada, e essas áreas de ablação vão sendo somadas uma a uma, de uma maneira muito artesanal, né? De uma maneira muito precisa, muito artesanal, de modo que essas áreas vão sendo somadas até a gente ter a área total do nódulo, né? Então, essa é a diferença básica, a técnica moving shot. E dada a delicadeza da técnica, o trabalho artesanal, né? Obviamente é um procedimento que não se faz em consultório, né? É um procedimento que a gente tem que ter pelo menos uma estrutura de um bom hospital-dia, né? Pelo menos isso, em que a gente tem ali uma estrutura ali de um mini centro cirúrgico, de uma sala equipada, né? E de uma recuperação pós-anestésica com um suporte. Não é? É um procedimento seguramente muito menos invasivo que a cirurgia, mas é um procedimento de grande delicadeza. Então nós fazemos ou em um hospital-dia realmente preparado para isso, mas o ideal é que se faça em âmbito hospitalar, né? Sobretudo aqueles hospitais que têm times já aí com médicos treinados, radiologistas treinados em intervenção, né? E a anestesia? Então, a anestesia é um ponto muito, muito importante, né? Quando eu fiz meu treinamento na ASA, em Seul, eu vi que lá, por ser um perfil populacional diferente, né? Então o paciente lá, os colegas faziam com o paciente apenas com anestesia local,
né? É um outro perfil, né? Então, o paciente fazia, ficava quieto, mas a gente percebia que tinha um desconforto, logicamente, né? Então, que a maioria dos grupos aqui do Brasil que estão começando a fazer esse procedimento, está aplicando, é uma sedação semiconsciente, uma sedação não muito profunda, e isso tem uma vantagem adicional, né? Um dos grandes receios de qualquer tratamento na tireoide é a lesão das estruturas nervosas. Por exemplo, do nervo laríngeo recorrente, que, né, associado à voz. Então, como testar isso com o paciente durante o procedimento? Com o paciente estando num grau de sedação mais superficial. Então, de tempos em tempos, nós chamamos o paciente, paramos o procedimento, conversamos com ele e vamos testando a sua voz. Vamos vendo como que a coisa está se desenrolando, né? Então, e também o tempo de recuperação é mais curto. É muito interessante porque esse é uma área que está se desenvolvendo e ampliando de uma maneira muito grande a atuação do médico radiologista, a área de abrangência está sendo ampliada. E é um procedimento minimamente invasivo, mas que requer cuidados de cirurgia. É um procedimento bastante delicado. Você disse que isso se desenvolveu na Coreia do Sul, que isso veio para o Ocidente anos depois, com outras publicações. E no Brasil, como é que estamos em relação a esse tema? Então, no Brasil, todo esse movimento realmente começou a partir do ano passado, no começo do ano passado, que foi ali a partir de fevereiro, em que as primeiras empresas, na verdade tem uma empresa inicial, começou a trazer esse probe. Né? Então, o probe em si foi liberado pela Anvisa também, né? Uma liberação específica, e começou-se o comércio, a se comercializar esse probe, e aí começou-se com a educação dos médicos, né? Claro. Cursos, enfim, a explanação e aí o contato de médicos, aí endocrinologistas, cirurgiões de cabeça e pescoço, radiologistas, então um trabalho, várias disciplinas que lidam com as patologias tiroidianas. Então isso foi crescendo. Em abril começaram os primeiros procedimentos efetivamente. Então de lá para cá tem grupos aí que já fizeram na casa de 20, 30 procedimentos, alguns grupos fizeram 2, 3, então a coisa está crescendo, mas porque também demanda um conhecimento, um estudo, quantas indicações, a técnica, né? E, obviamente, um ganho de uma curva de aprendizado no que tange ao manuseio mesmo, né, do equipamento. Isso é um exemplo bastante claro de que a medicina tem a expansão do conhecimento, a evolução é contínua. Sem dúvida. E o papel das sociedades médicas, como a Sociedade Paulista de Radiologia, ao criar um grupo de estudos que permite que as pessoas troquem experiência, que as pessoas discutam assuntos específicos, voltados para a prática da radiologia médica e que as pessoas possam influenciar uns aos outros positivamente para que os médicos radiologistas ocupem esse espaço de maneira digna, com treinamento e com um benefício claro para a população, que é a finalidade maior da nossa prática médica, beneficiar nossos pacientes. Exato. Agradeço muitíssimo a você que agradeço. Por todas essas explicações técnicas e todo o contexto, que é um assunto extremamente importante. Foi um prazer. Agradeço a todos pela participação, que se inscrevam no nosso canal, no YouTube, façam lá suas inscrições, deixem os alertas quando novos conteúdos forem adicionados, façam suas curtidas, compartilhem os conteúdos e, por favor, enviem para nós suas sugestões, novos temas, novos convidados e perguntas, que tenho certeza o Raul vai respondê-las com muita precisão. Com toda certeza. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Muito obrigado.